o que é o markup, né? Que também é responsabilidade do gerente de marketing, administrar tudo isso. O markup pega o preço que você vende ao seu cliente, divide ele pelo custo do que você teve para comprar uma unidade daquele produto. Então eu vendo, ou prestação do seu serviço. Vamos falar de produto primeiro. Vendi um produto a R$10 e comprei ele a R$5 para vender ele a 10. 10 dividido por 5, 2. Então o seu markup é de 2. O seu markup é de 2. Ah não, eu comprei a 3 e vendi a 9. Então o seu markup é de 3. 9 dividido por 3, 3. Certo? Tá, mas o que esse número quer dizer? Quer dizer muita coisa, muita coisa. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre DRE, demonstrativo de resultados do exercício, e lá a gente também vai falar sobre markup. Mas esse markup, já adiantando, é assim. Cada negócio ele tem um padrão de markup. Cada tipo de negócio. É um padrão que é bom nós conhecermos para a gente usar como referência para saber se o seu negócio está indo bem ou não em termos de caixa, já que você compra de um lado e vende do outro, né? Então, exemplos práticos, tá? Já vou adiantando aqui um monte de informação interessante também. Vestuário. Vestuário, principalmente vestuário mais alto padrão. Markup. Você vai trabalhar com um markup de tabela entre 2,5 a 3, para conseguir ter no final da história 1,8, 1,9 de markup. Poxa, mas cai tanto assim? Cai, por quê? No mercado do vestuário, você começa com um preço de tabela e vai precisando fazer descontos ao longo do período e liquidação no final de um período. Por quê? Porque as roupas acompanham as estações do ano, então elas perdem a sua utilidade ao longo do período, né, e só vão voltar a ter utilidade no ano seguinte. Só que também a moda muda, e aí aquilo que você estava para vender lá atrás, você já não vende mais lá na frente. Então é normal que o seu markup caia dessa forma. Então assim, vamos esquecer um pouquinho markup de tabela, vamos falar markups médios logo, né? Então não esqueça, o que eu estiver falando aqui, quem for desse tipo de mercado que a gente estiver exemplificando, entenda que eu estou falando de markup médio, tá? Não estou falando de markup tabela, nem estou falando de markup da liquidação, da venda abaixo do preço de custo, eu estou falando da média de toda essa história. Então vamos lá, vestuário alto padrão, markup 1,8, não sendo de um alto padrão, também vai ficar em torno disso, 1,6 a 1,8. Se você pegar, por exemplo, o markup de quem vende semijoias, bijuterias, você vai trabalhar com markups médios aí em torno de 2,7, aproximando de 3. Nossa, mas eu vendo, eu faço minha precificação, markup de 6, mas tu vai vender no final de toda a sua história, principalmente quando chegar a hora do seu estoque ter que liquidar para você ter caixa, você vai estar trabalhando com markup não mais do que 3. Markup de alimentícios, 1,26 no máximo, 1,23, 24, é isso que se trabalha. Se você vai numa empresa do Ceasa, se você vai em mercearias, mercados em geral que trabalham com hortifruti e tal, o que você está vendo ali que você está comprando, o empresário gastou um valor de 1 e vendeu a 1,26 para você, entendeu? Então é isso. Muitos acham que a pessoa ganha muito dinheiro, ganha, mas com 1,23 só, ganha, porque ele ganha em escala. São produtos que vendem em larga escala, então eles ganham dinheiro. Então poderiam vender a menos? Não, pior que não. Pior que por mais que o cara ganhe dinheiro, você sair de 1,23 para 1,1, ele já está no prejuízo. Aí você, nossa, mas incrível, né? Assim, você está me dizendo que com 1,23 a 1,26 o cara ganha muito dinheiro. Mas se ele cair só um pouquinho, ele já perde tudo, e perde tudo, né? Porque esse número é pequeno, mas ele tem uma significância percentual de um para o outro muito grande. 1,23 para 1,1 é uma perda percentual muito significativa no seu negócio. Tá? Quando a gente fala de DRE, vocês vão perceber que na maioria das vezes, você trabalhar com descontos entre 20% a 30%, você pode estar quebrando o seu negócio, né? Então, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Tá, e o markup de serviços, né? O que é o markup de serviço? Putz, produto é mais fácil, né? Comprei matéria-primas e tal, né, vendi do outro lado. Comprei o produto acabado, coloquei na prateleira, vendi do outro lado. Um dividido pelo outro me deu um markup. E na parte de serviço? A parte de serviço, o que mais rege em serviço, usualmente, tá? Porque empresas de telecomunicações, por exemplo, não é a mão de obra apenas, você tem toda uma infraestrutura tecnológica por trás que conta tempo de uso da rede toda da infraestrutura de comunicação. Mas vamos falar, por exemplo, de uma prestadora de serviço de manutenções de equipamentos médicos, né?
Uma das coisas que você tem que colocar no seu cálculo de markup como custo é a sua mão de obra. Quanto vale o custo da sua mão de obra? Vamos imaginar um atendimento de 4 horas a um médico, que ele vai receber o atendimento de um profissional que vai fazer a manutenção do seu equipamento, de ressonância, por exemplo, né, ou qualquer tipo de equipamento de diagnóstico por imagem. Gaste 4 horas. Você, empresário, dono dessa empresa de manutenção, tem que saber quanto vale a hora, o custo envolvido da hora da sua empresa está diluído naquele profissional que foi atender o médico ali. Então, assim, essa 1 hora você tem que entender para você falar assim, eu cobrei 1 hora do cliente de quanto? Essa diferença é o seu markup. Nossa, mas aí o que eu coloquei nessa 1 hora? Só mão de obra? Não. Você pode falar assim, eu coloquei a mão de obra, às vezes tem consumo de peças, o deslocamento, que tem a gasolina, tem o automóvel, a depreciação dele. Não, isso aí eu sei que tem que calcular, às vezes nem sei como calcular. Joga aí, tá? Põe lá, por exemplo, um fator 0,65 centavos, 65 centavos por quilômetro rodado, por exemplo. Esse valor pode estar por trás já a gasolina, ou, né, o combustível, o tempo de deslocamento do técnico, a diluição do pedágio. Como é que é esse negócio de diluição de pedágio? Lá no Brasil, ele calcula que em média a cada 100 km você gasta R$16 de pedágio. Então, você vai usar tudo isso para saber assim, quanto vale a hora também do deslocamento. A depreciação do meu automóvel, o combustível envolvido, as peças que eu uso. Vou colocar imposto? Não. O markup você não vai colocar imposto, você não vai colocar a comissão de um vendedor que de repente prospectou aquela clínica que queria o atendimento da sua ressonância magnética, né? Você não vai colocar comissões, você não vai colocar os impostos, você vai colocar esses custos direto da operação e dividir um pelo outro, o preço final do seu cliente dividido pelo seu custo da operação. E aí você vai ter o seu markup, ok? Então agora vamos lá para o outro lado, né? O médico então, a clínica, o hospital, como que é esse markup? Então, mesma coisa. O markup tem a ver, vamos lá, o preço é o preço lá que você vai cobrar do seu cliente, pelo atendimento em si. O que tem por trás daquele atendimento? O que você utilizou de todos os seus recursos ali, olhando para o tempo que leva para você começar e concluir todo o atendimento? Não é o atendimento de 45 minutos, 50 minutos, 30 minutos ou 1 hora dentro do consultório. O atendimento começou muito antes, no momento em que esse cliente tem relação direta com a empresa, do agendamento, da espera, né, de algum exame específico que ele vai fazendo nas outras salas, que você de repente tem de recursos aí para executar alguns exames específicos a esse paciente, o momento que o paciente entra no consultório, sim, o tempo do médico envolvido ali, alguns recursos a mais que foram utilizados, tá? E aí você tem no final o seu custo para você fazer o cálculo do markup. Tá, e aí no meu mercado, qual que é o markup? Consulte, né, o markup ideal do seu negócio para você começar a comparar isso. Essas informações tem disponíveis hoje em dia na internet. Quer ver uma informação que é muito usual na internet? Quando a gente faz valuation, o que é o valuation? É o cálculo de quanto vale o seu negócio. Nós temos dois métodos que normalmente nós utilizamos, o fluxo de caixa descontado e o valuation através de múltiplos, principalmente múltiplos de EBITDA, né, que é o resultado operacional. Isso é conversa para outro treinamento, outra aula e tal, mas só vou adiantar aqui. O valuation, quando a gente faz por múltiplos, esse múltiplo, que é um índice que você usa para multiplicar pelo resultado operacional. Então, assim, olha, por exemplo, o índice de um varejo pode ser 11,65. O que é esse 11,75? Você vai pegar 11,75, multiplicar pelo seu EBITDA, pelo seu resultado operacional do seu negócio. Você vai saber quanto vale o seu negócio. E os mercados, cada um tem um EBITDA, um múltiplo, e esse múltiplo está aí divulgado na internet. Tem sites específicos que falam sobre quais são esses múltiplos para quem quer fazer um cálculo rápido para entender quanto vale o seu negócio. É que nós fazemos, além disso, a gente só faz esse cálculo para validar a principal metodologia, que é o fluxo de caixa descontado, que depois a gente vai explicar, mas é simplesmente uma projeção de tudo que sua empresa é capaz de gerar de caixa para os próximos anos, depois traz isso ao valor presente e transforma isso no valor do seu negócio. E a gente compara isso a um resultado de um múltiplo também, só para ver se tem coerência, né? Sobre o que o mercado diz que em média um negócio como o seu vale, com o que a gente calculou no fluxo de caixa descontado, que olhou para o passado do seu negócio, ou uma projeção pensando que o seu negócio talvez seja um negócio novo, ou os números para trás não são utilizáveis, né? Ou que você queira repensar, esteja reestruturando esse negócio de uma outra forma, que a gente só vai olhar para frente, mas a gente projeta os resultados para frente, traz o valor presente e faz o cálculo do seu valuation. Eu estou dizendo isso, usando de exemplo,
só para dar essa importância de você dominar índices da sua empresa. Porque você, voltando agora ao contexto da nossa aula, né? Estamos falando de cadeia de valor. Se eu for cobrar os meus gestores sobre os desempenhos deles, eu preciso dominar muito bem os números do meu negócio. Né? Não é só dentro da cadeia de valor a parte operacional, mas eu preciso dominar esses números que representam, principalmente no aspecto econômico e financeiro, o que é o meu negócio. Porque o que todo mundo está fazendo, aí eu também trago os meus gerentes dos processos secundários, suporte ou apoio, né? Vou trazer esses gerentes, porque também eles fazem parte de muitos números que estão na minha estrutura de contas financeiras. Então vamos falar disso. Vamos falar disso. DRE. Que é essa DRE, demonstrativa de resultados do exercício, né? Durante um período um período de tempo em que eu vou ter resultados calculados. Esses resultados eu vou interpretá-los através de indicadores de desempenho. Então, o que é a sua DRE? Como ela é estruturada? Eu vou falar bem rapidamente aqui, de forma muito simples. Em resumo, a sua DRE é a sua receita operacional bruta, é a sua venda, Cara, eu vendi, é aquele valor que eu coloquei lá na minha fatura, entreguei o produto ou serviço ao cliente. A soma daquilo tudo lá, minha receita operacional bruta. Mas aí eu tenho os meus custos, né, atrelados diretamente ao ter executado ou comprado alguma coisa para entregar aquilo para o meu cliente. É custo de fornecedor, ou é um custo interno de processamento, tudo aquilo ali vai estar lá, deduzindo, são as nossas despesas variáveis, os nossos custos variáveis. É tudo que eu executo que acontece de acordo com a venda. Tem coisa que acontece independente da venda. Né? Então, assim, eu tenho a minha mão de obra na minha empresa, que eu pago todo mês, independente de quanto eu vendo. Aquilo ali é um custo, é uma despesa fixa, vou jogar em despesa fixa. O meu custo variável é tudo que acompanha o que eu estou vendendo. Então, a sua DRE tem as suas vendas, você tem os seus custos diretos a essa venda, que pode ser uma produção, pode ser uma compra de algo que você está revendendo, né? Pode ser aquela mão de obra terceirizada que você contrata longe para poder atender em seu nome, então está lá. Aí você tem as comissões, porque muitas vezes tem que pagar comissionamentos a vendedores, comissionamentos a parceiros, a quem estiver atrelado diretamente ao valor do que eu vendi. Aí você tem também os impostos a pagar, você pode ter os seus custos de frete, que só acontecem quando você vende e tem que entregar alguma coisa. Então tudo isso vai estar desdobrado até você chegar numa coisa chamada margem de contribuição, que muitos não sabem o que é a margem de contribuição. É simplesmente o dinheiro que sobra para você pagar o restante dos seus custos, suas despesas da empresa. Em resumo, pagar a despesa da empresa e sobrar o dinheiro que o sócio tanto espera. É a sua margem de contribuição. E cada negócio também tem alguns índices cabalísticos, uns números cabalísticos que nos ajudam a entender se está saudável ou não. Quando a gente entra numa loja e compra produto e revende, a gente já fala assim, 44% é o quê? Essa margem de contribuição não pode nunca estar abaixo disso. Se estiver, a gente já começa a ficar preocupado. Por quê? Porque por mais que o dono daquela loja fale para nós assim, mas eu tenho lucro, mesmo com 40% de margem de contribuição, eu tenho lucro. Sim, provavelmente você tem lucro porque você está sacrificando demais suas despesas fixas, trabalhando com uma qualidade às vezes ruim, pagando salários ruins ou menos pessoas. Você está sacrificando, ou você não está tirando o dinheiro que talvez você pudesse tirar, porque você deveria estar trabalhando com pelo menos 44% para mais. Então nós temos esses índices mentalmente, né, e cada negócio tem o seu índice. Né, a gente fala para a gente bater o olho na margem de contribuição e saber se está tudo bem ou não. E claro, isso também tem a ver com o regime tributário da empresa. Se é uma empresa do Simples, a gente já sabe que ela está pagando os impostos de acordo com o faturamento. Né? Então já também tem uma ideia de qual é a margem de contribuição, porque o imposto está lá junto aos variáveis que acompanham a venda. Mas se você é uma empresa do lucro real, por exemplo, você tem um imposto sobre faturamento, que é um imposto menor, então a sua margem de contribuição já é outra, e você tem imposto sobre resultado lá no lucro, que é outro tipo de imposto, 34%, por exemplo, já lá no final da sua DRE, que nós já vamos chegar lá. Né? Então, dependendo do regime tributário da sua empresa, a gente vai entender
se essa margem de contribuição está boa ou se está ruim. Por isso que é legal o seu contador estar sempre de olho nesses índices, porque ele vai olhando assim, poxa, se a minha empresa está no simples, eu teria que ter uma margem de contribuição de tanto. Se eu não tenho, será que não está na hora de eu passar a minha empresa para o lucro real, por exemplo? Porque dependendo dos custos que ela está tendo, talvez seja mais lucrativo para a minha empresa passar para o lucro real. Então essas são as análises que o seu contador tem que estar sempre realizando para você. Mas vamos lá, chegamos na margem de contribuição, vou voltar, vendas, né, todos os custos variáveis, chegou na margem de contribuição, você tem um percentual de resultado ali, e vem todas as suas despesas fixas, os seus aluguéis, né, água, luz, telefonia, sistemas, a sua mão de obra contratada, né, às vezes terceirizada, caso essa terceirizada não esteja diretamente como um custo variável diretamente atrelado a vendas, né? Às vezes é aquela mão de obra assim, eu terceirizo os funcionários de limpeza. Então tá lá também, tá lá no custo fixo, né? Não tá no variável, tá no fixo, né? Aí você tem despesas de manutenções do seu ambiente, você tem despesas de aquisições de materiais de consumo interno, de escritório, papelaria, né? Tal, essas coisas, revitalizações de ambiente, muitas vezes você precisa manter o seu ambiente sempre renovado para o seu cliente, para a sua clientela e tal. Feito tudo isso, você tem ali o seu resultado operacional, ou seja, esse resultado operacional diz respeito a tudo que eu precisei fazer para a minha empresa funcionar e entregar o que tinha que entregar para o meu cliente. Esse resultado operacional, ele é muitíssimo importante, porque é ali que a gente diz assim, é aqui que normalmente vai dizer o quanto sua empresa já vale. Então, assim, a gente também tem alguns percentuais em mente, dependendo do tipo de negócio, de quanto que tem que dar um percentual ali. Uma empresa do agronegócio, por exemplo, que faz distribuições de grãos, compra e revende grãos ou produtos químicos para o agronegócio, a gente sabe que esse percentual não vai passar de 6%. Em outros negócios, prestadores de serviços, por exemplo, a gente espera que um dia chegue lá acima de 15%, mas que muitas vezes, pela nossa experiência, nós encontramos empresas que chegam a 10%, 9%. Né? Indústrias, ela tem que estar em torno disso também, 9, 8, 7% ali. Tá? E acabou o resultado da empresa ali? Não, depois do resultado operacional você vem com outras receitas e despesas que chamamos de receitas e despesas financeiras. Até aquele nível ali que a gente parou no resultado operacional, nós estamos nos referindo a tudo que é operacional. É a venda com os custos variáveis, com as suas despesas fixas, chegando num resultado operacional. Agora você vai falar de receitas e despesas financeiras. O que entra nessa história? Entra, por exemplo, eu tenho um empréstimo bancário, eu estou pagando o empréstimo ao banco, tá? Ou eu tenho um parcelamento de impostos de períodos anteriores, vai entrar ali, né? Eu tenho alguns investimentos que me geram rendimentos, né? Ou seja, são valores positivos que entram para mim. São contas bancárias que eu tenho, ou algum tipo de operação financeira que eu faça, que está me gerando algum valor a mais na conta da empresa. Não está na operação dela, está já fora da operação, mas gera dinheiro para a empresa. Essa DRE, essa estrutura inteira, ela nos ajuda a fazer algumas interpretações através de indicadores. Por exemplo, o que eu posso calcular nessa DRE? Eu posso calcular o ponto de equilíbrio do meu negócio. O que é o ponto de equilíbrio? É o mínimo que a empresa precisa faturar para pagar suas contas fixas. O que eu preciso faturar no mínimo todo mês para pagar minhas contas? Muitos empresários, infelizmente, não sabem calcular isso. Eles pensam assim, não, se eu tenho 100 mil reais de custos fixos, se eu faturar 100 mil, eu estou pagando a conta. Não está pagando a conta. Porque você esquece que quando você vende alguma coisa, você tem que pagar imposto, comissionamento, fretes, e você tem a compra daquilo, ou a aquisição de alguma coisa, às vezes uma mão de obra e tal, que está por trás para você executar aquilo lá. Você usa uma mão de obra que está lá no custo variável, uma mão de obra terceirizada, como aquele exemplo que a gente deu do nosso cliente, que atende em 300 lugares no país, e ele precisa terceirizar essa mão de obra para atender em nome dele. Né? Esse cara é um custo variável. E ele, cada vez que você vender R$1, você gasta com ele um percentual desse R$1. Então não é porque eu tenho uma despesa fixa de 100 mil, eu faturando 100 mil vou pagar a conta. Não vai pagar a conta. Como que eu calculo isso, Daniel? Simples. Soma todas essas despesas fixas de fato. É 100 mil? É. Divido 100 mil
pelo percentual da sua margem de contribuição. Se a sua margem de contribuição deu 45%, vamos colocar 50%, você vai pegar os 100 mil, divide por 50%, que é o resultado da sua margem de contribuição. Né? Como é que é esse 50% da margem de contribuição mesmo? Eu peguei minha venda, que é 100%, fui tirando custo da mercadoria, que eu paguei a fornecedores, por exemplo, a mão de obra terceirizada, comissionamento, os fretes, né, os impostos, sobrou a margem de contribuição. Quanto que ela é da minha venda bruta? Não, de 100% da minha venda sobrou 50%. É a sua margem de contribuição. Pega as suas despesas fixas, divida por esse 50%, que vai dar 200 mil. Você precisa faturar 200 mil reais todo mês para pagar 100 mil reais de despesas fixas. É isso. Agora, só que esse é o ponto de equilíbrio operacional. E o meu ponto de equilíbrio financeiro? Porque a sua empresa tem empréstimos bancários, tem parcelamento de dívidas, né, de tributos de períodos anteriores e tal, e por acaso isso aí deu 50 mil reais, né, negativos ali. Então eu vou pegar os 100 mil das minhas despesas fixas, mais esses 50 mil reais, virou 150 mil. Pô, dividir pela mesma margem de contribuição, 50% lá, 150 mil dividido por 50%, 300 mil. Eu tenho que faturar 300 mil reais, então, todo mês para pagar as minhas despesas totais do meu negócio, para manter aí ativo o meu negócio. Ok. E o que isso quer dizer? Né? Eu calculei tudo isso. Beleza. E o que isso quer dizer? Bom, primeiro você reparou, né? Nossa, com 200 mil eu pago minhas despesas fixas, mas só com 300 mil eu pago todas as minhas despesas em geral que eu tenho aí programadas daqui para os próximos meses, independente do quanto eu vender. Então já é uma diferença interessante, importante você saber isso. Mas mais importante do que você perceber essa diferença significativa dos 200 mil para 300 mil, é você comparar isso com o que você fatura. Essa é a essência do cálculo do ponto de equilíbrio. Então vamos dizer que você hoje venda exatamente 300 mil reais. Aí, opa, legal, eu vendo 300 mil reais. Como meu ponto de equilíbrio operacional é 200 mil, eu tenho aí uma diferença de 100 mil. Legal. Então você está dizendo que se você fatura 300 mil e o seu ponto de equilíbrio é 200 mil, você está com um ponto de equilíbrio em relação ao seu faturamento em torno aí de 66%, 70%. Vamos dizer assim, então estou ali em torno desse percentual, que é um percentual saudável para o seu negócio. É saudável para o seu negócio. Fala, nossa, mas Daniel, como é que você sabe isso? Por rodar, por ter experiência em N tipos de negócio. A gente olha assim, olha, cara, em determinados tipos de negócio eu quero um ponto de equilíbrio operacional de no máximo 85% de faturamento. Se já estiver chegando a 90%, já sei que nós estamos num grande risco. Nós temos algum problema em algum lugar. Tem contas desequilibradas. Nessa DRE, pode ser conta de mão de obra, está muito caro, do aluguel que eu estou pagando, né? Tem alguma coisa, ou a margem de contribuição está muito baixa. Eu tenho que olhar o que está acontecendo nos meus custos variáveis. Né? Eu estou pagando muito imposto, eu não deveria, o meu produto é muito caro para adquirir, essa mão de obra que eu subcontrato para ela poder me atender, tem alguma coisa desequilibrada, porque temos que empurrar para menos de 80% o percentual do ponto de equilíbrio para o seu faturamento. Eu tenho que ficar nesse nível aí, né? Então, beleza. Aí vamos falar assim, então tá, deu 66%, vamos arredondar, 70%, nossa, tá bom. Eu vou olhar para tá ótimo, tá bom, tá bem administrado. O seu ponto de equilíbrio representa apenas 70% do que você fatura hoje. Então nós temos uma margem boa. Aí quando você olha para o seu ponto de equilíbrio financeiro, e você está zerando ele, ou seja, o seu ponto de equilíbrio financeiro está exatamente igual ao que você fatura hoje. Vamos melhorar um pouco. Vamos dizer que ele chegue a 90% do que você fatura hoje. Ou você fala assim, então, poxa, no meu ponto de equilíbrio operacional, eu estou a 70% do meu faturamento. Eu estou bem, estou equilibrado. Agora, o meu ponto de equilíbrio financeiro, eu estou em 90%, só 10% de margem. Opa, já me preocupa. Ou seja, a empresa... Nós não esperamos que as empresas, em geral, não tenham dívidas. Muitos dos nossos clientes não têm dívida nenhuma mesmo, financeiras. Mas, às vezes, é muito saudável ter dívidas financeiras. Então, assim, se eu pago um juro de 3, o meu negócio tem que estar rendendo pelo menos 9. Tá? Em geral, tá? Estou explicando aqui de uma maneira bem cabalística, bem fácil. Estou simplificando a maneira de você gerenciar o seu negócio. É igual aquelas aulas de inglês lá online que os caras pulam fases, né? É para a gente justamente facilitar a tua vida. O seu negócio, se estiver dando acima de 9% de resultado, pegar um capital de terceiros de 3%, compensa. Mas e aí, Daniel, é quanto que eu posso pegar?
Aí que a gente volta na história do ponto de equilíbrio. Justamente por isso que nós estamos calculando o ponto de equilíbrio financeiro com o seu faturamento. Se ele está chegando ali acima de 85%, 90%, ou está chegando muito próximo do 100%, você está pegando acima do que você deveria pegar de capital de terceiro. Por mais que faça, não, mas os juros é um juros que o meu resultado do meu negócio é maior para compensar, né, o risco e tudo. Não. Você não deveria estar chegando próximo ou zerar esse resultado, obviamente. 90% nós, como consultores, poderíamos falar assim, segura aí, não pega nem mais, deixa do jeito que está, você já está acostumado com esse capital de terceiro, esse empréstimo tudo rodando aí, né? Não vamos zerá-lo, não vamos diminuí-lo agora, deixa nesse patamar, mas não deixe passar de 90% esse ponto de equilíbrio financeiro do que você está faturando, tá? Vamos administrar dentro dessa margem aí. Então, serve muito para isso o cálculo do ponto de equilíbrio. E quem está olhando para isso? O profissional do financeiro, o gerente financeiro com a sua equipe, que vai levar em reunião de gestores esse indicativo de que tem alguma coisa já extrapolando os limites do seu negócio. E quem vai estudar como fazer tudo isso economizar? Os seus gestores, aqueles que estão associados diretamente à cadeia de valor e aqueles do processo de suporte, de apoio secundários, né? Então esses caras vão olhar assim, nossa, peraí, aonde que nós estamos desequilibrados? Às vezes na mão de obra, às vezes estou gastando muito com recursos humanos e vou precisar fazer um trabalho de reformulação do quadro. Eita, mas isso afeta diretamente todas as áreas, né? Principalmente aquelas da cadeia de valor. E aí esse pessoal da cadeia de valor vai ter que fazer um estudo para não gerar perda de qualidade do produto e serviço entregue ao cliente e fazer uma reformulação inteligente também. Nem que não seja imediata, mas seja paulatinamente a longo prazo. Até mesmo porque também esse caso tem que chegar ao ponto de desligamentos, isso também gera custos imediatos no financeiro. E aí eu volto o gerente do financeiro fazer um planejamento para falar assim, tá, quanto que eu vou poder assumir dessa dívida, né, para que não comprometa o nosso desempenho, porque lembra, esse dinheiro a gente usa para comprar coisas lá na frente. Então esse gerente financeiro vai analisar tudo isso. Então, é ele que vai dar um indicativo assim, vou pegar, por exemplo, os desligamentos, esse valor eu não vou colocar dentro do meu custo fixo, da minha DRE. E essa parte é interessante, porque muitos empresários pegam essa despesa que vai ter complementar com essa mão de obra por conta dos desligamentos e deixam ali nas despesas fixas, usualmente ali na DRE. Mas, na verdade, é interessante que a gente pegue esses valores e jogue para o final da DRE, da mesma forma que você tem aqueles parcelamentos de tributos, os seus empréstimos e tal, e jogue aquilo ali como se fosse um investimento que você está fazendo nesse momento. E isso é importante para não contaminar a avaliação do resultado operacional do seu negócio e para que esse gestor financeiro com a sua equipe consiga fazer um planejamento correto assim, dos limites daquele ponto de equilíbrio lá financeiro. Senão ele vai se misturar com o operacional e vai dar um erro desse cálculo do ponto de equilíbrio operacional. E quase que a totalidade dos negócios que nós pegamos geram esse erro. Lançam essas despesas dentro do usual das despesas fixas, mesmo que tenham rubricas específicas, essa rubrica aqui é um pagamento de rescisões de trabalho, mas está lá dentro do seu custo fixo, né, das suas despesas fixas. E aí o seu ponto de equilíbrio operacional, ele é calculado de uma maneira errada, né? A gente quer o ponto de equilíbrio operacional dentro daquilo que está rodando hoje, de fato, para entender o mínimo que sua empresa tem que faturar para pagar isso que já é do operacional de hoje para frente. E no financeiro, a gente está olhando para uma outra vertente, né? Então a gente vai olhar assim, não, quanto de fato que eu posso chegar próximo do meu 100% do meu faturamento, né? Que eu possa arcar com essa despesa financeira aí dos desligamentos, né, igual a gente vai tratar dos investimentos e tal. Tá, Daniel, eu posso chegar aos 100%, como você estava falando, do meu financeiro, do meu faturamento, das minhas vendas, esse ponto de equilíbrio financeiro. Você tem que lembrar que o seu negócio, como a grande maioria dos negócios, tem sazonalidades envolvidas, né? Os resultados variam de um mês para o outro e você precisa compreender essas variações para falar assim, olha,
Eu não posso deixar de trabalhar com 100% do meu resultado já tomado para pagar minhas obrigações financeiras, porque nas oscilações eu vou ter um problema de quê? De fluxo de caixa. O meu financeiro vai gritar novamente dizendo, olha, não tem recurso. Qual é a consequência dessa história? Nós vamos ter que voltar no financeiro e aumentar o endividamento, ou seja, vira uma bola de neve, né? O que fez você ficar desequilibrado nessa questão do seu fluxo de caixa vai gerar, por consequência, uma piora daquilo justamente que você tinha que você quer melhorar. Tá, mas aí como é que eu sei, Daniel, qual que é esse limite, né, desse meu ponto de equilíbrio financeiro? Por isso que é importante que você tenha profissionais em volta de vocês, empresários, que se completem. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa totalmente completa, 100% em termos de negócio. Né? Então, pessoas da contabilidade entendem de contabilidade, pessoas do jurídico entendem de jurídico, pessoas do marketing entendem de marketing, as pessoas do financeiro e assim vai. O vendedor, que é aquele cara que cresceu conhecendo do seu produto, né? Do seu mercado, ele conhece disso, ele conhece muito bem do seu produto ali, tal, né? Do seu serviço. Então, mas você tem que estar rodeado de pessoas certas, pessoas que conheçam bem, né, de todas as áreas que uma empresa precisa ter para progredir. Uma dessas áreas é trabalhar bem com estatística, com matemática, que vai estar geralmente no marketing, tá? Geralmente vai estar lá. Putz, agora peraí, a gente está falando de ponto de equilíbrio financeiro, eu estou preocupado com empréstimos, eu estou preocupado com esse endividamento todo, eu dei o exemplo lá das rescisões de trabalho, não estou incentivando as pessoas a saírem desligar ninguém, só estou usando de um exemplo comum, que é essa questão de desligamento, que causa mais custos de curto prazo. Aí você vem me falar do cara do marketing, que está preocupado com produtos, serviços, estatísticas mercadológicas de desempenho do meu negócio. Sim, mas é justamente informações dele, do estudo do mercado, que vai dizer para você como é que você vai ter que limitar o seu ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, a sua contração de capital de terceiro, que não é apenas pelos juros que você paga aquela primeira questão que eu levantei, não é apenas comparar o quanto vale o seu capital próprio investido no seu próprio negócio e você pegar um capital de terceiro, que é uma comparação, né, de juros envolvidos, de resultados, percentuais envolvidos, né? Agora nós estamos dizendo que eu preciso ter um limite percentual entre o ponto de equilíbrio e as minhas vendas, que eu saiba que quando oscilar, eu ainda continue dentro do meu ponto de equilíbrio. Que eu não abaixe dele e aí gera um resultado negativo e cria um problema para o meu negócio. Que é o que muitas empresas tiveram nesse período aí da pandemia, né, do 2020, todo esse processo, o coronavírus, Covid-19 e tal, e que justamente essa falta de gestão gerou esse problema aí de caixa e todo mundo desesperou, até aquelas empresas que você olha para os empresários e fala assim, pô, os caras estão bem de vida, os caras têm carro importado, mansão, viajam 5 vezes por ano para tudo quanto é lugar no mundo, mas não conseguiu pagar um mês de salário dos funcionários. Né? Quem que é a responsabilidade dessa história? É mais dos gerentes do processo, da cadeia de valor? Não. É uma questão do dono, dos proprietários, dos dirigentes, da diretoria geral, com o seu gerente financeiro e sua equipe. É um erro gravíssimo de gestão de fluxo de caixa, de DRE, definição de capital de giro, no seu ponto de equilíbrio, cobrar os outros gestores de qual que é o equilíbrio ideal, que provavelmente nem foi isso o problema maior foi vocês não terem feito as reservas corretas, não entender o ponto de equilíbrio versus o quanto vocês atendem ou vendem, né? E que precisa de um percentual inteligente, de margem ali, de um fôlego, para quando o seu negócio variar, não variar para baixo do ponto de equilíbrio. Que cálculo é esse, Daniel? Então, que cálculo é esse? Vem da estatística, chamado desvio padrão. Ah, beleza, já ouvi falar isso lá no 2º grau, mas eu nem lembro como é que calcula o desvio padrão.